Olha, meu Deus do céu! Então, gente, vamos começar, então, nosso estudo. É o segundo estudo dos Irmãos de Jesus, tá? Nós vamos falar sobre o Tiago, e é muito engraçado nós sabermos a história de Tiago, porque a primeira vez que fala sobre ele na Bíblia é quando Jesus apareceu para ele, tá? Antes se falava que ele, dos Irmãos de Jesus, está o nome dele lá no meio, mas depois não se fala mais. E aí, depois, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para as mulheres, apareceu para os apóstolos e aparece para ele. Então, eu imagino assim, quem viu não tem jeito de não crer. Então, eu sempre pergunto assim, né? Até que ponto você defende a sua fé? Você só vai defender a sua fé ao ponto de morrer por ela se você teve um encontro pessoal. Porque eu jamais iria morrer por uma história que alguém me contou, ou que eu soubesse que é mentira, tá? Então, ele viu o próprio Jesus, e ele conhecia Jesus, e quando ele viu Jesus ressuscitado, a mesma história que aconteceu com Tomé, viu ressuscitado, com o buraco na mão, não sei o quê, aí que acho que fez assim, né? Caiu a ficha dele. E ele se dedicou tanto que ele foi considerado coluna da igreja. Então, nós vamos ver isso na carta dele. É tão intenso que ele abandonou a vida dele, tá? A gente não sabe, a Bíblia não fala o que ele fazia, mas a vida dele foi inteira se dedicar ao evangelho. Então, eu pergunto para vocês, o que nós estamos fazendo na nossa vida se nós realmente já encontramos com Cristo? Nós tivemos uma experiência com ele, até que ponto a gente vira crente de domingo, de final de semana, ou nós temos um compromisso. Gente, Jesus está voltando, os tempos estão se acabando, e eu quero saber, assim, de mim, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo tudo o que tem na minha mão? Ou eu estou na minha zona de confortos, indo na minha igreja, que é gostosinha, eu tenho a minha cadeira separada, eu não abro mão dela para ceder para visitante, porque, né, eu estou na minha zona de conforto. Será que é isso? Será que é isso? Será que você está indo à luta para tentar remir o tempo? Eu adoro essa palavra, remir, quer dizer, ir mais rápido, né? Então, a primeira pergunta diz o seguinte, a primeira pergunta nós estamos no livro de Tiago, na epístola de Tiago, e nós vamos falar um capítulo só. É muito engraçado, porque é tão intenso, gente, Tiago é tão intenso que é um capítulo, tá? Por dia, porque está muita coisa. Nós vamos ter que ver o vídeo de novo e pegar as anotações. Diz o seguinte, por que Tiago diz que as provações são boas, tá? O que ele vai responder aqui? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, por que nós temos que nos alegar nas provações? Porque nós sabemos que a provação vai treinando o nosso caráter. Então, eu pergunto para você, quando você está com uma provação, você se desespera? Você vai chorando para todo mundo, vai em reuniãozinha da Mary Kay, em vez de você comprar batom, você fica lá chorando tudo que você está passando, ou você encara, não, Deus está trabalhando comigo, Deus está trabalhando no meu caráter, em que eu posso mudar, em que eu posso sair dessa? Então, eu sempre digo que uma aula, você só muda de fase quando você aprende. Você vai ficar rodando em volta da mesma situação, recebendo castigo, não é nem castigo, é a consequência, porque você não quis mudar de fase. Então, o que é na nossa vida que a gente acha que é provação, tá? Pergunta 2. Como obter a sabedoria? Todo mundo quer ser sábio, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas eu sou uma anta. Aliás, eu falo que eu sou uma anta de velocípede, né? Sabe? Anda andando de bicicletinha. Então, mas eu estou pedindo sabedoria para Deus ou estou pedindo sabedoria para psicólogo, para filósofo, para livro, para gibi? Eu escuto psicólogo, filósofo, estudioso da Bíblia, mas quando você for pedir sabedoria, pede para Deus. E nós temos o caso mais clássico da Bíblia, que quem pediu sabedoria para Deus, Deus virou para Salomão
e falou para Salomão. Depois que Salomão ofereceu um sacrifício de 1000 bois, Deus ficou tão impressionado com o pedido de Salomão, que ele falou assim, Salomão, pede o que você quiser. E Salomão falou assim, eu quero sabedoria. Gente, Salomão podia ter pedido... Ai, espirrei. Podia ter pedido o que ele quisesse, no entanto, ele pediu sabedoria. E Deus ficou tão impressionado com o pedido de Salomão, que ele falou assim, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar todas as outras coisas. E aí a gente fala, ai, que legal, passe de mágica. Deus fez assim, plim, na cabecinha de Salomão, com uma varinha mágica, ele ficou sábio. Não. A primeira coisa que aconteceu foi o caso das 2 prostitutas que morreram neném, e as 2 diziam que o filho era dele, ele teve que resolver essa bucha. Então, eu vou te falar, tudo que você pede para Deus vem com exercício. Então, aqui a Bíblia fala, Tiago fala, se você pedir sabedoria a Deus, ele vai te dar, mas é com exercício. Você vai ser colocado em situações cada vez maiores para exercitar a sua sabedoria. Então, eu vou falar, pedir sabedoria é só para corajoso. Covarde não pede sabedoria. Crente morno não pede sabedoria. Quem quer ficar no evangelho da maciota, que tudo tá bem, não pede sabedoria, porque vai aparecer situações que você vai ter que exercitar a sua sabedoria. Você está pronto para isso? Isso chama maturidade. Agora, ou você quer ser eterno bebê. Às vezes você quer ser bebê para sempre. Né? Tá bom assim, do jeito que tá. Ok, então eu vou falar uma coisa, é uma pregação que meu marido fala muito ótima e que eu tô guardando para um dos chás, mas é que a gente fala o seguinte, para um bebê você dá um pirulito, para um adulto você dá a chave do seu carro. Então você quer ser para Deus, que é nosso pai, como um bebê, ganha cole, ganha um pirulitinho e beijinho na cabeça, ou você quer que o pai sente com você na sala, conte todos os mistérios, te dê a chave do carro e um cheque em branco. Isso ele não vai fazer para a criança. Então, depende aonde que você vai estar. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa fé, crescei espiritualmente. Então, Tiago está falando, peça sabedoria para Deus e ele vai dar liberalmente. Ok? Isso é promessa. Pergunta 3. E como pedir? Resposta. Metade do versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Aí começa o grande segredo da nossa oração não respondida. Ah, mas ele diz que Jesus dá tudo. Ele dá, mas a gente sabe, na teoria, a Bíblia diz que ele dá tudo. Mas a gente sabe que na teoria algumas coisas não vêm. Por quê? Qual que é o diferencial? Peça com fé, em nada duvidando. Você pede umas coisas só querendo ou com fé? Então, vamos falar uma coisa aqui. Fé é diferente de desejo. Fé é acreditar. O resto é desejo. Você quer alguma coisa ou você acredita que você pode ter? Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e nós não acreditamos que Ele é capaz de fazer ou que nós merecemos. Por isso que a coisa não acontece. Porque Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você transporta montes apenas com a sua palavra. Todos os milagres de Jesus, Ele fez de acordo com a sua fé, de acordo com a sua fé, papapá. Então eu te digo, você tem fé ou desejo de pedir as coisas? Vamos ampliando aqui, eu não estou falando só da sabedoria, estou falando em tudo. Como que está sendo, que nível que está sendo a sua oração? Você acredita ou você só deseja? Aí você pega um papelzinho e relaciona as coisas que você pediu e que não rolou, aí você vai descobrir se você está só desejando ou se você está acreditando, tá? Pergunta 4. Quem não tem fé alcança alguma coisa? Vamos lá. Pois o que duvida é a onda do mar, como uma onda no mar. Minha geração de Lulu Santos, como uma onda no mar. Nada do que foi será, porque já foi. Veio uma onda e foi, porque você não tinha fé, você não acreditou. Então, quem duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vem e vai embora. Aí, olha que profundo, Deus falando para Kátia assim. Não suponha, Kátia, que alcançará do Senhor alguma coisa se ela não tiver fé.
Kátia, de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isso quer dizer cabeçuda. Ponha o seu nome aqui e veja o que Tiago está falando para você. Por que que você não consegue as coisas que você pede? Porque você não tem fé, você apenas deseja. E outra coisa, troca. Que é a onda? Por que que a onda vem? Não, tive que cantar o Lulu Santos para você lembrar. A onda vem e vai. Você quer uma coisa hoje, amanhã você não quer mais? Ânimo dobre, sabe o que que é? Hoje eu estou bem, aqui é ânimo dobre, é a versão clássica para falar bipolar. Cada dia que é um troço. Quantas vezes nós somos assim? Até para Deus. Hoje eu quero que Deus salve o meu marido. Amanhã eu quero que ele mate aquele cachaceiro. O que é que você quer? Hoje eu quero que Deus me dê uma casa enorme. Amanhã não quero essa casa grande para eu ter que limpar. Não é assim. Nós somos inconstantes. E aqui fala, não suponha esse homem, o homem que duvida, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Esquece. Então ele está falando aqui, o que você pedir para Deus com fé, você vai conseguir. E aqui ele fala, esquece, você não vai alcançar, porque você é inconstante nos seus caminhos. Hoje eu estou servindo a Deus, hoje eu sou filha, serva, fui num culto lá, Sayonara profetizou na minha vida, ai, saí fogo puro. Chega na quinta-feira, não sei não. Vai que for os ETs. E aí? Como que está a sua fé? Como que está o seu ânimo? Como está a sua firmeza? Se vai e vem, Deus já fala, com essa aí não pode, não dá para contar. Nós sabemos, o nosso mundo, né, em todas as áreas, na escola, no trabalho, na igreja, a gente sabe que tem gente que não dá para contar. Que hoje está no oba-oba, sabe como é que é? Preparemos-nos e vão. Não tem gente que é assim? Taca fogo, organiza, você chega na hora, vai para trás? Então, você acha que esse homem vai conseguir alguma coisa de Deus? Gente, é Tiago falando. Não é a Kátia falando, é Tiago falando. Então, por que que nós não conseguimos o que nós pedimos? Porque nós não temos fé, a gente apenas deseja. E o desejo da gente muda. Quando você tem fé, não muda, mas quando você só deseja, seu desejo vai mudar, tá? Ai. Fala, Jeová. Pergunta quinta, 5. Qual deve ser o nosso comportamento aqui na Terra? Pois é. Como você vai tratar as pessoas? Acho que essa história da fé ficou bem, né? Ok, vamos lá. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura e o seu aspecto. Assim também murchará o rico nos seus caminhos. Mas então Tiago está falando que ser rico é pecado, que o rico está ferrado. Não, gente. Porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz dos males. Primeiro que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O rico, aqui ele está falando do rico que se gloria, tá? Por ser rico. Então, agora eu vou falar aqui para nós, assim, claro que na igreja de vocês não acontece, entendeu? Só numa igreja lá distante, não sei de onde, que é aquele irmãozinho que se orgulha da humildade. Eu sou o super crente que é casado com a grande serva, sabe? Aquele pessoal que se orgulha da humildade. Porque eu falo, só porque eu falo 3 palavras enroladas e não sei o quê, e não sou do reteté, porque a minha... Gente, eu ouvi uma mulher falando que ela ia orar em nome do povo, que Deus ouviu a oração dela, nem que fosse para ferrar com o irmão. Gente, então isso não é Deus. Deus é só dela. Onde você viu isso? Oração contrária para minha macumba. Então, vamos lá. O que que acontece? O que que acontece? Você se orgulhe das vantagens do que o Senhor fez por você. Que então não é de você não tem que se orgulhar de nada. Você se orgulha do que Deus fez na sua vida. Então, aqui fala do rico, porque o rico se orgulha do que tem. Só que o que tem aqui está falando, é como a erva que seca, o sol chega, queima, até acabou. Então, o coração verdadeiro, humilde, se orgulha da sua dignidade, do seu caráter, não do que ele tem, tá? Então, como você vai se comportar? Tratar os outros sempre, a regra é tratar o outro sempre como ele for melhor que você.
sempre como se ele fosse melhor do que você, porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que cruzar o seu caminho hoje, lembra que todo mundo se encontrou hoje, todas as pessoas é melhor que você em alguma área. Ah, mas o coitadinho é um homeless. Ok, eu vi a foto que viralizou essa semana do homeless fazendo bolinho de aniversário para 2 cachorros. Você faria isso? Você não faz nem para filho? Tem gente que não faz nem para amigo, nem para marido, não sei o quê. Então, esquece. Sempre tem alguém, qualquer pessoa pode ser melhor que você em alguma coisa. Então, valorize o outro. Meu marido é risado que eu falo que minhas clientes são VIP. Eu falei, não, mas eu não minto, é que elas são mesmo. Então, o que acontece? Você tem que valorizar o outro acima de você, tá? E aí, o que acontece? É uma cadeia. É uma cadeia. Você vai aprender a valorizar o que o outro tem, aí você vai aprender a amá-lo e você vai aprender a perdoá-lo, entender quando ele pisar na bola com você. Você vai amá-lo tanto, conhecer tanto, que quando ele pisar na bola, você fala, ai, coitado, vou orar mais por ele. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala para você amar o irmão, por pior que seja, quando você ama, você se põe no lugar dele, você para de julgar. Você para de julgar. Então, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Kátia Koch, versão 2022. É no facão, entendeu? Desce do palco. Desce do pedestal, de larga roupinha de super santo, porque você não é. Estamos todos caminhando de mão dada, porque nós aqui nós estamos caminhando de mão dada, mas você não é melhor do que ninguém. Sempre alguém, qualquer pessoa vai ser melhor que você alguma coisa, valorize, gruda nela e absorva o que ela tem de melhor para você. Tá bom? Vamos lá. Ops, até mudei o tema aqui. Pergunta 7. Agora vem, esse aqui não tem texto, tá? Em sua concepção, qual é a diferença entre provação e tentação? Isso aqui é o seguinte, muitos crentes confundem isso. Provação é uma coisa, provação vem de Deus, por isso que eu quero que vocês anotem isso. A provação vem de Deus, que é para fazer o quê? Para lapidar o seu caráter e a sua fé. Provação. Provação é para ver a sua fé. Vamos lembrar lá de Deus com Abraão pedindo para entregar Isaac. Isso era provação, tá? Muitas são aflições do justo. Ok, isso é provação. Tentação. Provação vem de Deus. Tentação vem do diabo. Ah, então nunca confunda provação com tentação. Deus não tenta ninguém. Deus prova o seu filho. Deus não tenta. A tentação é o quê? É uma sugestão de algum sentimento carnal que pode prejudicar alguém, até você mesmo, tá? Então, tá bem certo? Tentação vem do diabo. Lembra lá, ele pegou Jesus, levou lá no pináculo do templo, tá? Pegar no deserto, ok? Todo mundo sabe essa história, né? Isso é tentação. Provação, vamos lembrar de Abraão. Você sabendo desses 2 exemplos, você vai saber adaptar na sua vida hoje. Então, vamos lá. Hoje é dia 13 de janeiro de 2022. Qual é a dificuldade da sua vida? Você está sendo tentado ou você está sendo provado? Né? Aprendendo a diferenciar essas coisas, quando você identifica que é tentação, repreende o diabo e sai fora. Quando você descobre, encaixa na aprovação, ore e peça para Deus fazer você passar batido e sair vitorioso. Amém? São situações difíceis, ambas situações difíceis que eu tenho na minha vida hoje, creio que todas nós temos na vida hoje. Nesse exato instante, nós temos alguma situação que se encaixa em alguma dessas situações, beleza? Vamos lá. Pergunta 8. Como nos devemos nos comportar diante das tentações? Olha lá. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tentar. Não diga que é Deus que está te tentando, tá? Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. A tentação não pode vir de Deus, porque a tentação é uma coisa má. É para os seus desejos carnais. Então, não vem de Deus tentação jamais. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Você abre seu computador e vê lá um gostosão, entendeu? Aí você clica lá. Nossa, bonito, moço. Todo mundo fala que é homem que faz isso, que fica vendo pornografia. Gente, mas tá sempre mulher que faz, tá?
Aí você vai, que mulher não pode falar, né? Porque mulher não faz, ela só não conta, mas ela faz. Aí você vê o moço lá. Aí você pega e vai clicando e vai procurando lá para ver esse moço. E você começa a criar aquilo na sua cabeça. Isso pode ser na internet, ou pode ser o seu colega de trabalho, ou pode ser, de repente, o colar da sua amiga, o anel da sua amiga. Você viu, gostou, aquilo vai criando na sua cabeça, e aí depois vai conceber a cobiça, vai conceber o pecado, vai te armar um esquema de você pegar aquilo para você, que pode ser tanto o cara, como o anel, como o cargo da irmã na igreja. E quando a cobiça, dá a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, resulta na morte. Isso aqui nós estamos falando de tentação. Você acha que Deus está nessa história? Não tá, gente, não tá. Então você é tentado de aquilo. Então é assim. Minha mãe disse que jamais ela ia ser tentada por álcool, porque minha filha, se ela tomasse 2 goles de cerveja ou de vinho, ela caía dormindo desmaiada. Então ela falava para mim, não tem isso. Então cada um tem uma coisa. Então a história de jejum, minha mãe dizia, fazer jejum de não comer doce, para mim eu passo bem. Porque ela não era tanto assim, por chocolate, por doce, não era. Então, o que acontece? Cada um é tentado de acordo com aquilo que está lá no mais profundo. Eu tenho a minha fraqueza, cada uma de nós temos a nossa fraqueza. E o Senhor conhece todos, mas só que o inimigo também. E ele não vai fazer você cometer o pecado. Ele conhece a sua fraqueza e vai colocar as coisas. Por isso que Pentecostal fala, né? O prato do diabo, né? Vai colocar na frente para ver se você é seduzido por aquilo. E muitas vezes nós vemos isso dentro da igreja, a gente é cargo, a gente vê mulher com cobiça do cargo da sua líder. Onde já se viu isso? Cobiça gospel, né? Então tá. Estou falando que o estudo de Tiago é profundo, vamos lá. Então, se a tentação vem do diabo, da onde vem o bem? Vamos lá. Tiago 16, 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das criaturas. Tudo que é do bem vem do Senhor. Então, se não é do bem, esquece. Como é que é? É da concorrência. Pergunta 10. No verso 19, nós temos uma dica preciosa, tá? Qual é? Vamos ver. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto a ouvir e tardio a falar e tardio a se irar. Isso é manual de sobrevivência na selva. Essa selva a qual nós vivemos. Se você for pronto para ouvir, tardio para falar, não, você tem que falar isso comigo, né? Falar comigo, tardio para falar, mano do céu, como todo bom paulista. E tardio para se irar, nossa, primeiro você explode, depois você vai pensar e vai ter que pedir desculpa, né? Por que não pensou primeiro? Você tem que pedir menos desculpa, mas se toda vez você explode, fala sem pensar. Gente, às vezes, eu tô aprendendo, ainda tá difícil, mas a pessoa tá falando, ela não terminou de concluir a ideia, eu já tô contestando, porque a minha cabeça já vai mais rápido, eu já quero adivinhar qual é o final da história. Depois, isso acontece muito com o marido, né, que é os que têm a paciência com a gente, convive mais, né, tadinho dele. Então, eu tenho que pegar esse versículo, escrever e botar assim na frente do meu quarto. Kátia, seja pronta para ouvir, nem que seja aquela conversinha chata, demorada, escuta, porque às vezes você descobre no final, não é nada aquilo que começou a conversa. Tardio para falar, mano, vou ter que treinar. Também, ó, acordar das minhas amigas. Bota eu e a Sayonara numa sala e vê se a gente consegue ser tardio para falar. Desculpa aí, tá? Bom, e tardio para se irar. Aí é o seguinte, né? Não, é que eu sou intenso. Não, intenso não obedece a palavra, tá, filha? Então, tardio, isso é minha personalidade. Sua personalidade, não. Ou você está sendo trabalhado, seu caráter pelo espírito, ou você tem o espírito de porco, né? Então, não é assim que funciona. Tiago fala, todo homem, então eu vou falar assim, a Kátia, seja pronta para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Está acabando já. Pergunta 11.
Qual o benefício da ira humana? Ah, mas eu me iro mesmo, é meu temperamento. Então, vamos ver para que serve. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Ponto. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a alma. Não adianta você ter um surto. Se você ter um surto, não pensa que Deus vai fazer justiça porque você teve piti. Porque você teve ai, não aguentei. Aí falei, Deus, fulmina. Mano, que isso? Quando você se ira, você perde o controle, não ache que vai ser feita a justiça de Deus. Você só está extravasando aquilo que você está guardado há muito tempo, tá? Não misture as coisas. Aí você ouve assim, ai, mas é que eu sou sincera. Não, sinceridade é uma coisa, falta de educação é outra. Você não pode confundir sinceridade com falta de educação. Não pode confundir surto, piti, com, ai, é Deus fazendo descendo o juízo. Quem é você na fila do pão para achar que você é a boca de Deus para dar uma surtada e agredir o irmão? Quando você fizer isso, você já vê que você já não está amando, você já errou lá no pecado lá de cima, tá? No mandamento lá de cima. Vamos lá. Pergunta 12, a penúltima. Qual deve ser o nosso comportamento em relação à palavra? Agora vamos lá. Agora, essa é boa. Essa é boa para as meninas que estudam a Bíblia toda quinta-feira e domingo, tá? Liçãozinha de casa, presta atenção. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Por que a gente tem que ficar olhando no espelho toda hora para ver se saiu o batom? Tá? É ou não é? Por quê? Se você é ouvinte da palavra e não pratica, de nada adiantou. Então, por isso que todos os nossos estudos eu gosto de frisar assim, uns pontos. O que é que eu vou botar em prática? Se você não puser nada em prática, para de ler Bíblia, vai ler gibi que é mais legalzinho. Pelo menos na minha época eu via do Cebolinha, gostava do Cebolinha e do Charlie Brown, Snoopy. Tinha isso na minha época, eu gostava disso, tá? É mais animadinho, porque não dá duro em ninguém. Agora, se você quer crescer espiritualmente, vai estudar e colocar em prática. E é um exercício. Como eu posso ser melhor hoje do que eu era ontem, de acordo com o que eu estudei agora, tá? E isso não sou eu que estou falando, é o Tiago. Sabe o Tiagão? Então, o Tiago que está falando isso. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que olha no espelho, tá vendo a imagem, na hora que sai o negócio acabou. Vamos lembrar de novo? Como manda no mar, tá? Bom. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Gente, segredo do sucesso. E não precisa fazer coach. Aí eu vou contratar um coach para saber como é que eu vou dar certo na minha vida. É só botar em prática o que você está aprendendo aqui, que ele diz tudo que você realizar vai dar certo. Se você estudar a palavra e pelo que você estudar, você botar em prática. Não precisa muita coisa. Você acha que você não dá conta? Que seu espírito está muito conturbado? Tá? Então, faz o seguinte, pega uma coisa por semana. Não pega uma coisa por dia. Escolhe uma coisa. Essa semana eu não vou falar mal de ninguém, não vou fazer fofoca. Essa semana eu vou amar o meu próximo. Vai fazendo isso, já você vai ver que em menos de uma semana você dá conta. Aí você troca e vai aperfeiçoando. É isso, Deus não quer ver ninguém perfeito, Ele quer ver você tentando. Ele quer você caminhando. Tá? Então, e Jesus está para voltar, viu, já está chegando. Como que Ele vai pegar você? Tentando, trabalhando, ou acomodado, sentado na calçada, vendo as pessoas viverem, crescendo, e você lá está sentado em cima. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, qual é o seu nível de maturidade? Olha lá, a Dina riu, porque ela lembra da Gabriela. Esses baianos são ótimos. Vamos lá, pergunta 13, para acabar a última. Agora vocês vão jogar tomate. Sabe por que eu faço estudo pelo Zoom? Porque o tomate não chega. Então, o máximo que vocês vão fazer é me bloquear. Não quero mais ouvir essa fulana. Vamos lá. Quais as características da verdadeira religião? Então. Eu nasci na igreja. E aí eu vou todo domingo. Pago dízimo, isso até dói meu ouvido.
pago o dízimo, tomo ceia, dou cesta básica, sou do grupo da senhora, ok, é tudo isso que você faz, seguir o script? Ok, mas vamos ver qual é a verdadeira religião? Lembrando que a palavra religião é religar o seu relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ai, vamos pensar de novo. Se você supõe ser religioso e você não toma conta da sua boca, quando você vê, ai, já falei, a sua religião é vã. Então, você não está prestando para nada. É isso que ele está falando em outras palavras. Aonde está o seu domínio próprio, o controle da sua boca? Refrear a língua. De novo, falta de educação não é sinceridade. Sinceridade é uma coisa, falta de educação é outra. Pedir não é fazer a vontade de Deus aqui na Terra. É você ter seu piti lá, porque você está neurótica. Exorcizar isso aí. Então, se você quer ser, se você acha que a sua religião, que a sua religação com Deus está funcionando, é fácil. Você tem refreado a sua língua? As coisas vêm aqui para falar e você engole de volta. Isso é que é a verdadeira religião. E se você não faz assim, você está enganando seu próprio coração. Quer dizer, você está achando que está com tudo e você não está com nada, tá? Aí, para acabar, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ué, mas só isso? Ah, então tá simples, Então vamos começar a botar em prática agora. Agora. Você consegue se guardar incontaminado do mundo? Pronto, aí já atrasou. Não, mas eu quero a outra parte. Ok, a outra parte. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Aqui não está falando nas suas tentações, é nas tribulações. Aqui fala o órfão e a viúva, porque naquela época eram as pessoas... mulher não trabalhava, né? Então, quando o homem morria, a mulher ficava solta à própria sorte. Então, ela também não podia trabalhar, então a situação era complicada. Tanto que na igreja eles tinham oferta, eles sustentavam as viúvas, não sei o que. Hoje as viúvas estão sustentando o povo, né? O mundo mudou. Mas o que você vai fazer? Quer saber o que nível que está a sua religião? Visitar aqui os órfãos e viúvas, nós vamos colocar as pessoas que estão precisando, tá? As pessoas que estão próximas de nós estão precisando. E nem sempre é dinheiro não, viu? É dinheiro também, mas às vezes não é não. Às vezes é um bolo. Às vezes é ir ouvir. Tem uma irmã aqui que ela vai lá num asilo uma vez por semana ficar jogando com os idosos para ouvir as conversinhas deles. Gente, eu acho isso o máximo. Quem é que tem disposição para fazer isso? Está doando o seu tempo. E não fica dando risada, não, porque agora eu vou falar publicamente, tá? Eu tenho orgulho dessa minha amiga de fazer isso. Quem é que tem essa disposição para ir lá escutar? E sabe, né? Pessoa idosa, depois dos 90, é a mesma história toda semana. E vai lá para escutar. É isso que você está fazendo? Às vezes você não tem dinheiro para ajudar, mas você pode ir lá, bater na porta. Precisa, quer ir comigo lá no supermercado? Quer que eu vou comprar alguma coisa para você? Às vezes quer conversar? Quer ouvir a historinha? Quer mostrar foto? Às vezes vai lá, pega a pessoa e vai ver foto. O que você está fazendo com as pessoas que estão precisando de alguma coisa do seu lado? Ah, mas o fulano é rico. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Precisa de amigo. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Legal. Sabe qual foi o maior milagre de Jesus? Maior milagre de Jesus. Chegar a 33 anos e ter 13 amigos e só um traidor. Eu quero saber quantos anos eu tenho, se você tem 12 amigos, com 33 anos você tinha 2 amigos e só um traidor na turma. Esse é o milagre. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Qual é a sua verdadeira religião? Socorrer o irmão na sua tribulação e guardar incontaminado do mundo. Então, a nossa lição de casa para essa semana, eu quero que vocês vejam o vídeo de novo e eu quero que vocês lembrem de tudo isso, porque esse capítulo é muito profundo, tem muitas coisas, mas o que nós vamos deixar para essa semana é o quê?
eu não quero estudar a palavra e ser apenas ouvinte, eu quero ser praticante. Então, eu quero colocar assim, eu estou me incontaminando do mundo. É isso que você vai ver durante essa semana que vem a gente conversa, tá bom? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, mulheres que estão querendo aprender cada dia mais, mulheres de oração, mulheres de joelho. Sabe que Tiago era chamado de homem de joelho de camelo, sabia? Porque ele tinha tanto calo no joelho que parecia joelho de camelo mesmo. Então eu vou perguntar, como está o seu joelho? Figuradamente, você pode orar deitado também, mas toda vez que eu perguntar, eu vou botar lá no grupo de vez em quando, como está o seu joelho? E aí você vai dizer, você está sendo um verdadeiro religioso? Você está tendo fé ou você está tendo desejo das coisas? Você é constante nas coisas ou um dia você quer um negócio, outro dia você quer outro? E você está se mantendo puro do mundo? E é isso aí. Pensa o quê? Em um capítulo, nós tivemos tanta lição que a gente vai ter uma semana para administrar tudo isso, blu, 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 blu. E eu espero que vocês aproveitem realmente estudar a palavra de Deus para que ela mude a nossa vida. Que cada estudo desse a gente possa pegar pelo menos uma coisa para ser uma pessoa melhor. E Deus vai chegar e vai encontrar a gente tentando. Por quê? Aquele que começou a boa obra em a minha vida não terminou. Está tendo um pouco de trabalho, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês.